Na Imperium, você encontra as cartas das coleções mais recentes de Yu-Gi-Oh! Com um ótimo preço. E ainda tem mais, você pode usar o cupom ZUBATATA para ter 10% de desconto nas compras de cartas avulsas. Além de todos esses benefícios, na Imperium você encontra acessórios e playmats exclusivos. Então não perde tempo, acesse o primeiro link na descrição e conheça a Imperium. O professor Crowley parabeniza Zane, era o esperado do número 1 da academia. Chaz ainda está lá em cima e o professor diz que ele vai ficar para trás. No entanto, em pensamento, ele sabe que o duelista precisa desse tempo sozinho. Chaz só consegue pensar na derrota e jura que vai superar o Kaiser. Capítulo 40 – O passado de Reg. Os alunos estão comentando o duelo. Chaz não conseguiu causar nenhum dano ao Zane. Ele é realmente forte. Para o Chaz dizer em voz alta que um dia vai superá-lo, com certeza esse duelo foi intenso. Ele está furioso consigo mesmo. Para manter seu espírito de luta, ele teve que dizer isso. Ele vai superar o Kaiser. Os outros alunos também estão determinados a isso. Alex percebe que Jaden não esteve por perto. Bastion e Cyrus acham isso estranho. Ele ama duelos e não perderia esse por nada. Enquanto isso, Jaden olha para Reg com um Karibo alado ao seu lado. Reg diz que ela está procurando o Karibo há muito tempo. Sua existência é a razão pela qual a liberdade de Reg foi roubada por ele. Reg se lembra de sua infância. Naquela época, ela parecia viver feliz com seu pai. Um dia, depois da escola, ela disse a uma de suas amigas que o Sr. Fênix, um designer de cartas, estava na casa dela para mostrar as novas cartas ao seu pai. Reg vai direto para o escritório do seu pai, perguntando se o pai de Aster já chegou, pois ela está ansiosa para ver os novos desenhos. Quando ela entra, ela tem uma terrível visão. Um corpo deitado no chão com cartas perto dele. Uma sombra negra salta do corpo para seu pai sentado à mesa. A sombra entra pela boca. Reg pergunta o que está acontecendo e o que a sombra está fazendo com seu pai. Ela percebe que o corpo no chão é do Sr. Fênix, e quando seu pai se levanta com um olhar sinistro, ela percebe que ele não é mais seu pai. Tragoédia considera que esta situação é perfeita para seus planos. Ele pode usar a filha de seu novo corpo como um fantoche para ajudá-lo em sua busca. Desde aquele dia, Reg é seu fantoche, mas ela acredita que isso terminará hoje. Uma carta espírito está bem na sua frente e a outra parece ser capaz de suprimir o poder de Tragoédia. Se ela conseguir as duas cartas espirituais, ela será capaz de tomar o poder das sombras e transformá-lo em sua marionete. Ela sabe que Jaden se tornará seu próximo degrau humano. Ela puxa uma moeda com a insígnia da academia de duelos e diz que se cair coroa, ela será a primeira. Na moeda sai cara, então Jaden dará o primeiro passo. Ela declara que o duelo das sombras começa agora. Jaden compra e começa colocando uma carta virada para baixo e invoca o Elemental Hero Voltica, o equipando com a lança Voltica. É a vez de Reg. Ela invoca o anjo pequenino em defesa e coloca duas cartas viradas para baixo, terminando seu turno. Jaden compra e arrisca o ataque com seu Volt, que destrói o anjo pequenino. Depois, ele ativa o herói atrasado. Quando o monstro Elemental Hero destrói um monstro, ele pode invocar outro Elemental Hero com 1000 de ataque ou menos do seu deck. Ele invoca o lenhador e com ele ataca diretamente. Reg ativa a revelação divina. Quando ela recebe um ataque direto, ela pode enviar 2 monstros anjos de nível 4 ou menos do deck para o cemitério. Ela envia 2 Parmaus, a deidade sagrada, e além disso, o ataque é negado. Jaden termina seu turno. Reg compra e invoca Yofiel. Quando ele é invocado, ela pode enviar um anjo de nível 1 do deck para o cemitério, e isso aumenta seu ataque em 1000 pontos. Ela envia Zeriel e seu monstro fica com 2000 de ataque. Com seu anjo, ela ataca o lenhador e Jaden perde 1000 pontos de vida. E não é só isso, ele perde parte do seu corpo no duelo das sombras.
Ela coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Jaden está com raiva. Esse foi o tipo de duelo que a professora Midori teve. Jaden compra e invoca o oceano. Depois ativa a fusão miraculosa, fundindo o oceano no campo e o lenhador no cemitério para trazer seu monstro As, Elemental Hero, Terra Firma. Jaden também vai tirar os pontos de vida dela. Ele ativa o efeito do Terra Firma, oferecendo como tributo seu Voltica. Ele aumenta o ataque e a defesa do monstro pelo do monstro tributado. Reg acha que Jaden está muito ansioso para atacar, tributando seu monstro tão cedo. O Terra Firma, com 4.500 de ataque, ataca com Magma Cortante. Capítulo 41. O Jogo das Sombras acelera. Reg fica surpresa por Jaden ignorar suas cartas viradas para baixo. Ela percebe que ele está tão preocupado com Midori que se perdeu como duelista. Ela grita que o ataque de Jaden não vai funcionar e ativa sua carta virada para baixo, Julgamento do Céu, que irá destruir o Terra Firma ao enviar um monstro de nível igual da mão para o cemitério. Ela envia sua Vênus Esplêndida. Jaden fica surpreso e o Terra Firma é destruído. Reg acha que um duelista que se perde de raiva pode ser muito frágil. Jaden está com raiva de si mesmo agora, como ele não viu as cartas viradas para baixo. Ele também percebe que deveria ter atacado com Voltica e com Terra Firma separadamente. Se ele tivesse pelo menos um deles, teria sobrevivido ao turno. Ele respira fundo, tenta se acalmar e avaliar a situação. O campo dele está vazio. Se Reg invocar um monstro com um ataque de 1000 ou mais, é o fim. Ele olha sua mão e tem uma carta que vai ajudá-lo a sobreviver. Ele abaixa e termina seu turno, sabendo que seu futuro depende dessa carta. Reg compra, sabendo que Jaden se recuperou. Sem monstros na mão, ela não pode derrotar Jaden nesse turno. Ela se pergunta se sua carta baixada é um blefe desesperado ou uma carta que vai mudar o jogo. De qualquer maneira, ela decide atacar com Lofiel diretamente. Jaden ativa a responsabilidade, que destrói um monstro atacante se ele tiver um monstro herói de nível 5 ou mais no seu cemitério. O espírito do Terra Firma aparece na frente dele, destruindo Lofiel com um soco. Jaden diz que mesmo no cemitério, o Terra Firma cumprirá a responsabilidade que ele tem como herói. Reg ativa sua carta virada para baixo, Advento da Deusa. Depois que um anjo ataca, isso permite que ela remova 4 anjos no seu cemitério e invoque por invocação especial um monstro do tipo anjo do seu cemitério. Ela remove 2 Parmal, o anjo pequenino, e Zeriel, para trazer a Vênus Esplêndida em ataque. Jaden pergunta o que é a Vênus e Reg responde que é um dos planetas lendários, assim como Terra Firma. Um monstro invocado pelo Advento da Deusa não pode atacar no turno em que é invocado, então Reg coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Jaden acha que a situação piorou. Sua próxima compra decidirá seu próprio destino e também o da professora Hibiki. No entanto, ele nunca desistirá. Ele acredita em suas cartas. Ele compra o Elemental Hero Flash. Se for enviado para o cemitério, ele pode adicionar um card de magia ou armadilha no cemitério à sua mão. É isso. Ele precisa de uma magia. Jaden invoca o Flash em defesa e termina seu turno. Reg diz que o efeito da Vênus reduzirá o ataque e a defesa de todos os monstros não anjo em 500. Ela acredita que fará o desespero de Jaden crescer nesse turno. Ela compra o Tufão Místico Espacial e fica decepcionada por ainda não conseguir comprar o monstro. Depois ativa sua Aura Santa, mudando o Flash para a posição de ataque. Com 2.800 de ataque, a Vênus Esplêndida ataca com sua chuva de penas sagradas e destrói o Flash com 300 de ataque, deixando Jaden com 500 pontos de vida. O efeito do Flash é ativado, Jaden adiciona a Fusão Miraculosa em seu cemitério à mão. Reg termina seu turno, mas acredita que o duelo pode estar se voltando a favor de Jaden agora. A Fusão Miraculosa permitirá fundir no cemitério.
Ela está com raiva por não ter comprado um monstro. Se ela tivesse feito isso, ela teria vencido. Jaden compra, depois invoca por invocação normal o Elemental Hero Stratos. Então ele usa a fusão miraculosa, removendo o Flash e o Voltica em seu cemitério para trazer por invocação fusão o Herói da Luz, Elemental Hero Brilhante. Reg diz que mesmo se ele tiver 2.600 de ataque, ele não é páreo para Vênus, já que seu efeito diminui o ataque do Brilhante em 500. Jaden diz que o efeito do seu Herói da Luz dá 300 de ataque para cada herói removido de jogo. Ele tem o Flash, Voltica, Lenhador e Oceano, portanto, o ataque do Elemental Hero Brilhante é 3.300. Reg não esperava por essa. Jaden ataca com seu Herói da Luz de 3.500 com a Corrente Ótica, destruindo a Vênus Esplêndida. Depois ataca diretamente com Stratos, deixando Reg com 1.700 pontos de vida. Parte dela começam a desaparecer devido ao Duelo das Sombras. Jaden coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno, dizendo a Reg que ele vai derrotá-la e salvar a Professora Hibiki. Reg pergunta como Jaden pretende salvá-la. Ele responde que Reg deve saber. Reg lembra Midori dizendo a mesma coisa sobre Koyo. Ela diz que tudo o que alguém fala é sobre salvar as pessoas e diz a Jaden que não tem ideia de como acordar Midori. Ela pergunta se isso é tudo o que Jaden queria saber e diz que agora eles vão continuar o Duelo das Sombras do mesmo jeito. Alguém está se aproximando do dormitório abandonado. Quem será? Capítulo 42, Caribou Alado. Reg diz que não sabe como salvá-la, mas Jaden se recusa a acreditar nisso. Ele vai derrotá-la nesse duelo das sombras e fazê-la dizer a verdade. Ela pode ver na expressão de Jaden que ele não acredita nela. Seus olhos estão determinados. Jaden pensa de novo, se ele derrotar Reg, ela vai acabar como David e a Professora Hibiki. Quem quer que seja derrotado vai acabar assim. Reg sorri, isso que dá lutar por alguém. Você nunca alcança seus objetivos e pode ser algemado por esse alguém. Por isso, ela deixou todos esses sentimentos para trás e luta apenas por si mesma. Ela vai ter o poder daquele monstro, custe o que custar. Reg compra e da sua mão ativa a propriedade perdida do céu. Ambos os jogadores compram 3 cartas e descartam 2 cartas. Reg pensa, talvez a resposta que Jaden procura está mais próxima do que ele pensa. Pode estar no seu Caribou Alado ou no Dragão de Luz e Trevas de Chess. Se esses espíritos puderem derrotar a sombra, eles vão libertar todas as suas vítimas. No entanto, é ela quem vai ter o poder dos 2 espíritos. Dessa vez, sem truques, ela vai ganhar esse duelo e o poder dos espíritos. Ela ativa a magia Santuário Divino e com seu efeito invoca o Chatiel em defesa. E da sua mão, ativa o Tufão Místico Espacial para destruir seu próprio Santuário Divino. Depois ativa outra magia que depende do Santuário Divino no cemitério, Valhalla, o Salão dos Caídos. Agora, uma vez por turno, ela pode invocar um anjo da mão ou do cemitério. Ela invoca do seu cemitério a Vênus Esplêndida. E pelo seu efeito, os monstros não anjos perdem 500 de ataque e defesa. Ela ativa o outro efeito de Chatiel. O ataque e a defesa dos anjos aumentam em 400 pontos para cada anjo. Como ela tem 2, aumenta em 800 pontos. Jaden tem uma carta virada para baixo há muito tempo. Se ela fosse uma carta que pudesse ser usada na fase de batalha, ele já teria usado. Não tem o que temer. Com a Vênus Esplêndida, ela ataca o Stratos e Reg acha que venceu esse duelo. Mas Jaden ativa sua carta Herói Defensor. Quando um monstro é atacado, ele redireciona o ataque para outro monstro herói. O brilhante será seu escudo e seu efeito é ativado. Quando ele é enviado para o cemitério, Jaden pode adicionar 2 heróis removidos para a mão. Jaden pensa em quem pegar. Ele pode fazer o Gaia se comprar a Knospe. O seu Terra Firma já está no cemitério, então não tem como trazê-lo. De qualquer forma, ele pega o Oceano e o Lenhador, dizendo que vai acreditar nos seus heróis.
Reg termina seu turno, é a vez de Jaden. Ele compra a raiva do fraco, nada bom, mas ele ainda tem um pote da ganância. Jaden escuta seu Caribo alado e ativando o pote, ele compra seu monstro espírito e a lei de calor. Ele não comprou aqui no USP. Reg percebe que ele não conseguiu a carta que queria, mas Jaden olha para o Stratos e pensa que tem uma jogada para colocar um fim nesse duelo das sombras, mas se isso acontecer, Reg não vai poder dizer nada. Ele então lembra do seu mentor Koyo. Não importa contra quem você esteja duelando, aproveite o duelo, esse é o tipo de duelista que você deve se tornar. Jaden pensa que é inútil, ele não consegue aproveitar um duelo como esse. O que ele deve fazer? O Caribo alado se manifesta como se dissesse para Jaden lutar. Ele respira fundo e diz que entendeu. Ele vai confiar no seu parceiro. Jaden invoca o Caribo alado em ataque. Depois ativa a polimerização para fundir o Stratos com a lei de calor e trazer o Elemental Hero Grande Tornado. Reg diz que o efeito da Vênus vai diminuir seu ataque. Jaden ativa o efeito do seu Herói do Vento. Quando ele é invocado, diminui pela metade o ataque dos monstros do oponente. Agora, com um Grande Tornado, ele ataca a Vênus Esplêndida com Super Célula. Reg diz que não importa, no próximo turno ele vai invocar a Vênus de novo com Valhalla. Agora ela tem apenas um anjo em campo e com a Vênus destruída, o ataque dos seus monstros voltam ao normal. Com o Caribo alado, ele ataca o Chatiel e ativa a raiva do fraco. Isso aumenta o ataque do Caribo alado em 1000 pontos, destruindo o anjo. O outro efeito de raiva do fraco é ativado. Quando o monstro escolhido destrói um monstro, o jogador leva dano igual ao ataque do monstro atacante. No caso, o Caribo alado que ataca e destrói o brinco de Reg Mackenzie. Ela perde o duelo e a sombra se manifesta mais poderosa. Capítulo 43 – Um novo inimigo. Jaden derrota Reg Mackenzie. Quando Reg cai no chão, a escuridão ameaça engoli-la e Jaden percebe que o perdedor de um duelo das sombras enfrenta um jogo de penalidade. De repente, a escuridão engole Reg e ela se vê presa em correntes enquanto é informada de seu destino. Jaden, no entanto, vê Reg caída. A escuridão ao seu redor parece estar indo em direção à professora Hibiki. O Caribo alado aparece na frente da sombra para protegê-la, usando o brinco quebrado de Reg, afastando a escuridão tanto de Reg como de Midori. Ela ainda está acorrentada e responde à voz que a atormenta que não vai ser a marionete de ninguém. Ela vai pegar os espíritos para ela e depois pegar o poder da escuridão. Ela vai controlar tudo. Com os esforços do Caribo alado, toda a escuridão é removida de Reg e Midori. Midori acorda, imaginando o que aconteceu com ela. Jaden cai de joelhos em alívio. Ela agradece por ele arriscar sua vida para salvá-la, e por sua vez, Jaden agradece o Caribo alado, grato por ter um parceiro em quem ele pode confiar. Reg então acorda, segurando sua cabeça, sentindo dor. Ela vê Jaden e Midori se elevando sobre ela. Jaden imediatamente exige por respostas, porque Reg estava atrás das cartas espíritos, e quem é o monstro das sombras que ele viu. Midori também pergunta o que aconteceu com Koyo. Reg afirma que ela não sabe, o que deixa Jaden ainda com mais raiva. Midori o interrompe, suspeitando que Reg perdeu suas memórias dos duelos que teve. Jaden percebe que o Caribo alado pode ter absorvido suas memórias e grita irritado. Alguém atrás de Jaden diz que isso é muito desrespeitoso. Ele não devia gritar com uma dama. Reg o reconhece. É Atticus Rhodes. Midori também fica surpresa. Ele deveria estar na academia americana. Atticus responde que ele acabou de voltar e por curiosidade seguiu Jaden depois de ouvi-lo gritar. Mas essa curiosidade também o levou à sua amada Mac. Ele estende a mão para Reg e pede para que ela venha. Reg pega na mão de Atticus para se levantar e eles começam a sair. Jaden os chama, ele ainda quer respostas, mas Midori o impede. Ela sabe que a conexão entre as cartas espíritos, os duelos das sombras e o que aconteceu com Koyo, e acredita que a sombra que saiu de Reg antes está procurando por elas.
Ela também diz a Jaden que ele foi escolhido para participar de uma partida com um dos estudantes americanos e que há uma grande chance de alguém da América estar atrás das cartas espirituais. Mais calmo, Jaden tira o deck do disco de duelo e promete derrubar a Sombra Negra para que Koyo possa retornar como duelista. Ele oferece o deck para Midori e pede para que ela devolva a Koyo quando puder. Jaden diz que ninguém pode controlar os Elemental Heroes como Koyo, portanto, ele quer construir seu próprio deck. Midori recusa, sabendo que Koyo confiou o deck para Jaden, então, quando chegar a hora, ele deve devolvê-lo pessoalmente para Koyo. Jaden concorda. Uma semana depois, os alunos de intercâmbio da Academia Americana chegam na Academia de Duelos japonesa. Uma nova fase dessa história vai começar. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.